Este é o Jornal da Haq TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite. Abrimos o jornal com as notas da Covid-19. O país ultrapassa os 600 óbitos e registra 435 novos casos. Mais 7 pessoas morreram em Moçambique devido às complicações associadas à Covid-19, elevando o total de óbitos para 606 e outras 435 foram infectadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde. As vítimas com idades entre 62 e 84 anos morreram entre domingo e hoje, indica uma nota de atualização de dados sobre a doença em Moçambique. Com os 435 casos anunciados, o total acumulado sobe para 56.595, dos quais 66% estão recuperados e outros 215 estão internados, correspondente a 75% na cidade de Maputo. E o país tem um total de 18.415 casos ativos, dos mais de 400 mil casos suspeitos testados, 1.960 dos quais nas últimas 24 horas. A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.474.437 mortos no mundo de infecção, segundo um balanço feito pela agência francesa. A morte de Davi Simango, fundador do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, e presidente do município da Beira, província central de Sofala, é considerado uma perda irreparável para todos os moçambicanos. Em Nampula, alguns académicos e dirigentes políticos afirmam que Simango sempre defendeu o desarmamento dos partidos políticos e a consolidação da democracia. Considerado o promotor da democracia multipartidária do nosso país, algumas personalidades em Nampula dizem que a morte de Davi Simango pegou de surpresa os moçambicanos, que são chamados a imortalizarem os efeitos desta figura prominente na arena política. Foi um choque para o presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula. Esta notícia acolheu de surpresa e que sentimos por essa perda. Eu acredito que os munícipes neste momento estão muito chocados porque tinham depositado confiança nele. Era a pessoa que melhorava a cidade da Beira, mas neste momento o que devo avançar é encorajar os munícipes e a família enlutada, portanto. Moçambique perde mais um líder político que deixa muitos ensinamentos ao nível da comunidade. É possível preencher-se este campo? Levarmos os ideais do próprio movimento democrático. Um dos ideais era a questão da desmilitarização dos partidos políticos. Lutou pela manutenção da democracia no país, pela instalação da democracia no país, em especial a democracia multipartidária, deixa um vazio. Nós dizíamos nas nossas abordagens que esta morte vai representar, em especial, um vago naquilo que é o sistema democrático do país. E queremos aproveitar esta oportunidade para apelarmos ao governo, em especial, que invista mais no sistema de saúde nacional. Vários exemplos de líderes e de pessoas singulares que já fizeram viagens à África do Sul e não voltaram em vida. Ele estava preocupado não só no que diz respeito aos conteúdos ligados ao município da cidade da Beira, mas também estava ligado ao contexto da democracia em Moçambique. E, de certa forma, queremos acreditar que ele contribuiu, de certa forma, indo ao ataque, usando os precisamos que existam mais homens iguais a ele para fazer face à cidade da Beira, não só fazer face à democracia moçambicana, fazer face aos contributos, do desenvolvimento desse país. Ao MDM, por sinal, partido por si fundado, a morte deste líder coloca desafios acrescidos, não só na identificação do seu sucessor, mas também na componente organizacional. É um desafio não só
para os edis é um desafio para o próprio país, não é? Para o próprio governo, não é? É um desafio para a população da cidade da Beira, não é? Trazer à tona, não é? Aquilo que são os contributos. Todos, o partido MDM já não demonstrava pertencer à cara do Davis Mango apenas. O próprio Davis Mango, quando cria o movimento, entendeu que deveria expandir. Daí que é a razão pela qual o movimento até hoje em dia é representado na Casa do Povo. E queremos nós acreditar que ainda dentro, no seio do MDM, vão surgir figuras que podem dar face a este objetivo. Internado há mais de um mês na África do Sul por insuficiência respiratória, o presidente do MDM morreu esta segunda-feira, aos 57 anos de idade. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional está a aplicar $5 milhões para apoiar na implementação de 3 programas de assistência humanitária na província de Nampula. Trata-se de programas relacionados com a construção de abrigos melhorados para famílias que foram afetadas pelo ciclone Kenneth no distrito de Memba. A assistência alimentar aos deslocados de Cabo Delgado, acomodados no Centro de Desenvolvimento, ou seja, o Centro de Reassentamento do Corrano, e outras camadas sociais vulneráveis. O assessor regional daquele organismo internacional que falava esta segunda-feira no final de uma audiência com o secretário de Estado de Nampula explicou que o destaque vai para um programa que está a beneficiar várias famílias previamente identificadas que viram as suas habitações destruídas pela força dos ventos do ciclone Kenneth, que em abril de 2019 assolou o distrito costeiro de Memba. Primeiramente, é a própria assistência alimentar feita, projeto implementado pela PMA, ao nível desta província, sobretudo nas zonas e nos bairros de reassentamento dos deslocados de Cabo Delgado. O segundo projeto data propriamente do ciclone Kenneth. Depois daquele ciclone, também chegamos a um acordo com a Organização Internacional para a Imigração, para eles, como financiamento do povo americano, criar condições de abrigo melhoradas no distrito de Memba. O terceiro projeto é um apoio financeiro à própria FAO, a Organização Mundial da Agricultura, para introduzir ou reintroduzir a avicultura em populações deslocadas ao nível da vossa província. O secretário de Estado de Nampula agradeceu os apoios disponibilizados por aquele organismo internacional que vem ajudar a concretizar os grandes desafios do Executivo, que atualmente estão centrados na criação de condições para a garantia da assistência alimentar às famílias deslocadas de Cabo Delgado. Quando nós analisamos a estrutura populacional de que vamos recebendo, nós temos 54% a 55% de crianças. Isto vai variando sempre, mas esta é a média desde o início do processo. Portanto, tem um grupo bastante significativo de crianças que vamos recebendo. E vamos variando entre 24% a 25% como sendo mulheres adultas. Para nós, estes dois dados leva-nos a uma reflexão relativamente a alguns riscos que podem começar a surgir. Por exemplo, o risco de recrudescimento da prostituição infantil, o risco de recrudescimento dos casamentos prematuros, uniões forçadas, trabalho infantil. Depois temos a questão da violência baseada no sexo, entre outras questões que devem ser analisadas com algum cuidado. Refira-se que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional está igualmente envolvida na materialização de vários projetos de abastecimento de água e de assistência alimentar a populações vulneráveis na província de Nampula. O Conselho Municipal de Nampula anuncia o arranque ainda este ano do Programa Acelerado de Combate à Erosão em diferentes pontos da cidade
com graves problemas ambientais. O edil de terceira maior cidade do país falava na cerimónia de inauguração da estrada 3261, recentemente pavimentada. O presidente da autarquia não avançou as datas do início das obras e nem o investimento necessário para a execução do projeto, mas reconheceu o estado deplorável em que se apresentam algumas áreas residenciais e vias de acesso. Julgamos quando todos estivermos juntos e unidos, quer dizer, o executivo, os trabalhadores do município e a população em geral, teremos capacidade de continuarmos ainda mais a realizar atividades para o desenvolvimento do nosso município. Ilustres convidados, reiteramos dizer que fazem parte do nosso rol de atividades a construção da ponte sobre o rio Matala, próximo da escola primária do mesmo nome. A estrada que liga ao Hospital Geral de Maré e a segunda faixa da Avenida Eduardo Mondlane. O melhoramento de jardins e parques, mercados, combate à erosão, transportes, empoderamento da mulher são nossos desafios deste ciclo de governação. Aliás, o jardim que se localiza de frente do prédio Jamila já foi concluído e nos próximos dias vamos entregar aos utentes. De acordo com o dirigente, a outra aposta da sua instituição tem a ver com a melhoria dos jardins e a promoção do saneamento do meio, por forma a que a cidade de Nampula se transforme numa verdadeira fonte de atração turística. Nomeadamente, a rede viária, abastecimento de água e saneamento, energia, bem como um sistema de gestão e cadastro do solo urbano, para que alcancemos os resultados emanados na nossa governação, liderada pelo Partido Renamo. Paulo Vahanle falava esta terça-feira, momentos depois da inauguração de uma estrada com 1000 metros de extensão. A via foi pavimentada com fundos resultantes das receitas próprias na ordem de 7.500.000 meticais. Moradores de Matala, Mutauanha e de outros bairros circunvizinhos congratulam o trabalho desenvolvido pelas autarquias na maioria das condições de transitabilidade das vias de acesso. A satisfação foi manifestada durante a cerimónia da estrada, ou seja, da inauguração da estrada número 3261, vulgarmente conhecida por Estrada da Jamila. Agora está bem. Também nós aqui estamos já satisfeitos. Sim, por estrada estar assim. Sim, gostamos. Antes como que era? Quando era cheio de coisa aqui, não estava bem. Sim, a estrada estava cheia de coisa. Uma pessoa para passar aqui, tanto carro, não passava bem. Sim, mas agora está bem. Eu estou a agradecer mesmo. Porque tantas, quando passasse aqui, principalmente em verão, era poeira só. Mesmo as pessoas que estavam as casas que estavam na extremidade da estrada, poeira entrava até no quarto. Sim, mas isso para isto aqui, para nós é bem-vindo. E muito obrigado, estamos a agradecer o município de Nampula, que continua a fazer mais serviços em relação a este. Agradeço muito, porque estávamos a sofrer muito sobre poeira, e o Paulo Vahanle, por causa, estou a agradecer muito pelo trabalho que ele fez para nós, passávamos mal mesmo. E ele teve se esforçar mesmo com esse trabalho, estar a ir longe. Estou nessa estrada a fazer meus trabalhos desde 2015. De certo que o caminho estava péssimo. No tempo chuvoso era matope. E no verão também era grande poeira que incomodava todos os munícipes no corredor dessa estrada. Mas quando começou com esse programa de pavimentação, através do programa do governo, o trabalho pela primeira semana era um pouco lento devido à chegada de material completo, mas ultimamente houve um aceleramento que chegou até hoje o fim e hoje é a inauguração. Por isso agradeço bastante agora que já melhoramos nesse bairro. A circulação rodoviária da Estrada Nacional 13 entre os distritos de Ribala e Malema, que se encontrava interrompida na sequência da cedência do pilar central de ponte sobre o rio Natate,
voltou a fluir normalmente na noite da última sexta-feira. A Administração Nacional de Estradas desembolsou cerca de 7,8 milhões de meticais. A montagem da estrutura metálica contou com a colaboração dos governos das províncias de Cabo Delgado, Niassa, Zambésia e Sofala, que disponibilizaram componentes importantes que permitiram a viabilização da iniciativa, que vai garantir a circulação de pessoas e bens de forma provisória, enquanto se procuram financiamentos junto de potenciais parceiros para a construção da ponte definitiva, cujo valor está dependente do estudo de viabilidade a ser realizado por técnicos especializados do setor de estradas. E para garantir a durabilidade das infraestruturas, de acordo com o delegado da ANE, torna-se importante estabelecer um mecanismo de manutenção permanente, maior controlo e utilização adequada dos utentes, que devem sobretudo obedecer a carga por transportar de até 40 toneladas. Manutenção é responsável da durabilidade de qualquer estrutura. Então nós não podemos questionar se a ponte metálica vai durar 5, 6, 7 anos. Por experiência que nós temos, a experiência que nós temos em Moçambique, nós temos pontes que estão aqui metálicas, estão há 10 anos, há 15 anos. Mas por quê? Porque há uma manutenção efetiva. Naturalmente que esta não foge à regra, vamos ter que garantir a manutenção. E tanto mais que nós temos um empreiteiro neste troço, que vai fazer a manutenção desta estrutura. É por isso que eu sempre chamo a atenção os automobilistas. Porque, na verdade, a manutenção vai existir, mas se um automobilista, em vez de passar com 40, passa com 50, 60, naturalmente que ela não vai poder garantir essa estabilidade. O secretário de Estado de Nampula, que esta segunda-feira esteve no local para avaliar o desempenho da infraestrutura, enalteceu os esforços dos técnicos da Administração Nacional de Estradas, que, junto do empreiteiro, conseguiram mobilizar recursos para que, no mais curto espaço de tempo, o trânsito voltasse a fluir naquela importante via do corredor de Nacala. Vinhamos avaliar como é que é o comportamento que está nestes quase 3 dias de operação, obter informação dos técnicos, dos especialistas daquilo que está a ser o processo de gestão, e algumas questões foram colocadas à mesa. Colocou-se a preocupação relativamente ao tráfego, a intensidade, é preciso haver um pouco mais de gestão, e neste domínio, porque na avaliação que viemos fazer, pedimos que a Associação de Transportadores também se fizesse presente. A avaliação resultou que, do nosso lado, como Estado, teremos que olhar para as responsabilidades de divulgação da informação, disseminação da informação, para que os transportadores possam conhecer as regras de utilização desta ponte neste formato. Por seu turno, o presidente da Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula destacou o empenho do governo e prometeu, junto dos seus associados, encontrar formas de garantir o cumprimento das normas estabelecidas para o trânsito naquela rodovia. Então, nós vamos fazer uma circular a todos os transportadores que, através desta ponte, só podem circular caminhões com 40 toneladas. A outra situação é que os autocarros de passageiros, eles, antes de chegarem aqui, serão advertidos para reduzir a sua marcha, para poder entrar aqui e não ter o embate a partir desta alavanca que temos aqui em cima. Então, isto vai começar a partir da manhã. Vamos fazer uma circular a todos os transportadores, quer a nível da Secretaria do Estado. Nós vamos emitir um ofício em que vamos citar o nome de todas as empresas que circulam nesta zona, para que também tenham um documento oficial do Estado a essas transportadoras, no sentido de poder passar nesta ponte apenas com 40 toneladas. No entanto, o governo da província comprometeu-se em continuar a estabelecer contactos com potenciais parceiros, no sentido de conseguir mobilizar financiamentos para a construção da ponte definitiva naquele troço, que garanta a ligação rodoviária com a província do Niassa e o vizinho Malawi. Assim fizemos o jornal das 19 horas da Rock TV. Gratos pela companhia que nos quis dispensar. Fique bem desse lado, não esqueça de proteger-se e peça sempre a proteção a Allah, porque Ele é o melhor, o protetor. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.